A viagem do Pátria. Portugal, Macau, em 1924. Foi há 100 anos que 3 portugueses voaram pela primeira vez entre Portugal e Macau, numa altura em que a audácia humana testava continuamente os limites de uma aeronáutica nascente. A viagem transcontinental de Brito Paes, Sarmento de Beiros e Manuel Gouveia, apoiada e seguida atentamente pelos portugueses, deixou uma marca na história da aviação. Aqui contamos como tudo se passou. O podcast A Viagem do Pátria é uma produção conjunta da Força Aérea Portuguesa e da Universidade do Porto. 7º episódio, de Bushir a Karachi. Ventos de fogo e de pó. No episódio anterior, deixámos os aviadores portugueses retidos na cidade portuária de Bushir, na Pérsia, não muito longe da extremidade norte do Golfo Pérsico. Vindos de Bagdade, aí tinham chegado no dia 26 de abril, após 19 dias desde a sua saída de Portugal. A ausência de vistos, apesar de os aviadores reclamarem junto do governador da cidade que possuíam uma autorização expressa do Chá da Pérsia, impede-os de continuar a viagem. A fórmula críptica com que o governador de Bushir tinha encerrado a reunião, dizendo que não tinha a certeza de que o Chá ainda governasse a Pérsia, intrigara-os, mas talvez os portugueses tivessem percebido o que essas palavras escondiam em conversa com os cônsules da França e da Inglaterra que os hospedavam em suas casas. Se bem que formalmente independente, a Pérsia debatia-se entre a força da influência russa, a norte, e a britânica, a sul e a leste, apoiada na sua presença colonial na Índia. Embora se tivesse mantido neutral durante a Primeira Guerra Mundial, o território persa tinha sofrido diversas intervenções militares das potências beligerantes, do Império Otomano, da Rússia e da Inglaterra. Se juntarmos a isto uma situação política interna instável, em que a partir do início do século forças constitucionais se confrontavam com forças monárquicas conservadoras, e em que as autoridades religiosas islâmicas se dividiam no apoio a cada uma das fações em oposição, temos já um quadro de fundo para o que se estava então a passar. E podemos acrescentar que a difícil situação económica do país no final da guerra, com crises de fome e epidemias, completava a paisagem. Efetivamente, o Chá Hamad Mirza Qajar tinha abandonado a Pérsia há cerca de 6 meses, em novembro do ano passado, com destino à Europa, justificando a sua deslocação pela necessidade de tratamento médico. Este último membro da dinastia Qajar não mais voltará a ver o seu país natal, onde deixou como herança uma monarquia desacreditada, impotente face às pressões estrangeiras, incompetente na gestão pública e cuja prioridade era a manutenção da sua riqueza e privilégios. O novo homem forte do regime era então o comandante militar Reza Khan, que em 1921 tinha assegurado, através de um golpe de Estado, a sua preponderância sobre o Chá, impondo-se primeiro como Ministro da Defesa e depois como Primeiro-Ministro. Se as suas intenções eram inicialmente a implantação de uma república, acompanhando o modelo turco, a verdade é que, com o apoio dos setores religiosos, Reza Khan acabará por fundar uma nova dinastia, a dos Pahlavi, num processo que se estendeu por alguns anos. A situação política ainda sofria de muita indefinição e Reza Khan só será coroado Chá exatamente um ano depois de os portugueses aterrarem em Bushir. Por isso, tinha razão de ser a indecisão do governador da cidade. Hamad Qajar já só era Chá de nome, não de facto, e a sua gentilíssima carta, como diz Beiros, podia ser perfeitamente ignorada. Que enervamento! Que cólera tudo isto provocava em nós! Porque nos faltava o visto nos passaportes, uma autoridade retinha-nos estupidamente, sem consideração pelo esforço realizado e pela tentativa aérea em curso.
Vivemos horas de incerteza e dúvida que avolumam a nossa responsabilidade e quase nos magam. Se o governo português nos abandona, se Portugal nos abandona... Estão presos numa cidade que, também por força das circunstâncias, detestam. Sarmento de Beiro chama-lhe amontoado de casebres sujos, entrecortado por vielas tortuosas, onde formiga gente esfarrapada. E ainda, pobre burgo primitivo e canicular. Contudo, Buxir ainda era então o mais importante porto da Pérsia no Golfo, com uma longa história de presença diplomática e comercial europeia e até norte-americana, tendo albergado outrora armazéns das companhias orientais inglesa e holandesa. Tinha sido o local escolhido para sede do residente britânico no Golfo Pérsico e assim se mantinha há um século. Mas era verdade que a pequena cidade, com pouco mais de 30 mil habitantes, era insalubre, e embora Sarmento de Beiros não nos chegue a informar disso com precisão, é provável que o bungalow do cônsul inglês, Alfred Gardner, onde ficou hospedado cerca de uma semana, ficasse já fora de portas, como sucedia com as residências de outros diplomatas e representantes comerciais. Para os aviadores, foram certamente dias de impaciência, mas também de descanso, e servem para Beiros organizar as suas notas de viagem e ser introduzido, através de um fonógrafo, à música de Dvorak. A espera também teve um forte momento de tensão. Manuel Gouveia tinha aproveitado o tempo para rever o motor do Pátria, auxiliado por mecânicos franceses. Quando, no final da tarde do dia 30 de abril, Brito Pais se junta a ele, o chefe da guarda que tinha sido montada ao aparelho diz-lhe por gestos que não pode partir, ao que Brito Pais responde também por mímica, tentando dar a entender que só vai ensaiar o motor. Mas a desconfiança é grande e os soldados recebem a ordem de alinhar e carregar as carabinas. É diante de uma dezena de armas apontadas à sua pessoa e prontas a disparar que Brito Pais ensaia o motor. A guarda estaria a seguir, aparentemente, as instruções do alferes Arfa Halmolk, o mesmo militar que os tinha recebido na sua chegada a Buxir e que verificara a ausência de vistos nos seus passaportes que lhes permitissem a entrada na Pérsia. Brito Pais remete para Lisboa um telegrama comunicando o que se estava a acontecer. Só nos resta esperar. Inesperadamente, pelas 9 da noite, o tal alferes apresentou-se no consulado francês, onde foi recebido pela mulher do cônsul. Perguntou por Brito Pais e disse trazer uma informação importante. Instado pela consuleza a explicar-se melhor, esclareceu que se quiséssemos arranjava autorização para descolarmos no dia seguinte. Por que não arranjou já? O que é preciso fazer? Mandar um telegrama, respondeu o zeloso funcionário. Mas só agora o diz, retorquiu-lhe a consuleza impacientada por aquele mistério. É que são necessárias 8 rupias, balbuciou o homem. Prontamente informado, Brito Pais mandou dar-lhe 10. E no dia seguinte, a autorização para partirmos chegava-nos às mãos. Descolando o Pátria de Buxir, sem demora, pouco depois das 6 da manhã de 2 de maio, por entre o ar abafado da madrugada ainda calma, que logo se tornaria sufocante. Durante as 6 horas e 15 minutos do voo, tempo este em que foram percorridos a uma altura máxima de 900 metros, com a atmosfera regular, os 900 km que nos separavam de Bender Abbas. Caracterizando-se toda esta jornada pelo deslizar monótono e psicologicamente desgastante das asas do avião sobre desertos e escarpas abruptas, sempre com o sol rubro-branco a cair a prumo sobre o habitáculo aberto do Pátria. E foi, entontecidos pelo sol, desgastados pelo calor infernal e pela luz esbraseada da paisagem, que nos ensanguentava os olhos de secura, que aterrámos em Bender Abbas, sacudidos pela ventania, enquanto o Pátria ressaltava na pista para ali, terminar tranquilamente mais a etapa da primeira viagem aérea Portugal-Macau. A viagem até Bandar Abbas, sobrevoando a escarpada costa oriental do Golfo Pérsico, demorara 4 horas e meia. Ainda era manhã quando chegaram à antiga possessão portuguesa que dominava pelo lado continental o Estreito de Hormuz e que era então conhecida pelo nome de Comorão. A tripulação portuguesa é recebida pelo cônsul britânico, Richardson, mas também são cumprimentados por alguns membros da comunidade goesa que vivia naquela terra.
terra talvez inclemente, mas de grande importância estratégica. O resto do dia passa-se sem grande história. Ao entardecer, a vista das 3 ilhas fronteiras, Keshm, Hormuz e Larak, sugerem a sarmento de beiros animais pré-históricos adormecidos. Em cada uma das ilhas, mas indistintas à vista de beiros, as fortificações portuguesas ainda se mantinham, ruínas de um passado não tão remoto. Na alvorada seguinte, 3 de maio, ainda não eram 6 horas quando, quase sem despedidas, o Pátria descola na sua abalada para leste, saindo do Estreito de Hormuz para as águas mais abertas do Golfo de Omã. A paisagem que atravessam parece, diz-nos Beiros, uma paisagem lunar com crateras bizarras. Na aridez desoladora, branqueja um padrão português do tempo de Afonso de Albuquerque. Sobrevoam a cidade de Jasque, um quadrilátero de alvenaria isolado que, do alto, podia parecer-lhes insignificante, mas motivo suficiente para ingleses e portugueses travarem a sua primeira grande batalha naval no Oriente, anunciando este conflito o fim da preponderância portuguesa nas costas da Pérsia. Pelas 9 da manhã, aterram em Chabahar, na boca do Golfo de Omã, outro antigo domínio português, e onde hoje se desenvolve um dos principais portos do Irão. São recebidos entusiasticamente pelos pouquíssimos europeus que ali viviam. Semi-desterrados, diz-nos Beiros. Do resto do dia que aí passaram, nada sabemos, e a cidade pouco deveria ter de notável. Mas adivinhamos que estavam impacientes de chegar à Índia. Levantariam de Chabahar logo que possível. Antes da partida, ao inspecionarmos o avião, como sempre o fazíamos, verificámos que pingava do radiador uma gotícula de água, o que nos deixou apreensivos. Mas como ali nada poderíamos fazer para reparar aquela fuga, porque em Chabar não havia quaisquer recursos para Gouveia vedar o desarranjo do radiador, só nos restou prosseguir. Ensaiada a máquina, que funcionou com inalterável regularidade, despedimos-nos da meia dúzia de europeus que nos vieram saudar à pista e descolámos, os 3, pelas 6h30 da manhã, rumo a Karachi. Pela frente, aguardavam-nos 750 km de território nem sempre hospitaleiro e condições meteorológicas que prevíamos difíceis, mas que em boa verdade desconhecíamos, por ainda não existirem em 1924 serviços meteorológicos nestas partes do mundo. Os 750 km previstos por Beiros transformar-se-ão, na realidade, num percurso que foi registado no diário de bordo como sendo de quase 900 km. Desde Chabahar, que os aviadores estavam a atravessar a região costeira do Baluchistão, um território largamente deserto, ocupado por tribos nómadas particularmente resistentes a qualquer poder unificador. A zona ocidental do Baluchistão estava integrada na Pérsia, mas a maior parte dos territórios baluchis faziam então parte da Índia Britânica e hoje do Paquistão. A administração direta dos ingleses não abrangia todo o Baluchistão e a zona costeira, a costa de Makran, estava sob o controlo de principados, eles próprios sujeitos à frequente contestação armada dos chefes tribais baluchis. Contudo, não serão dos homens que virão as dificuldades sentidas nesta extensa etapa, mas da natureza. E da mecânica, claro. Quando o Pátria descolou, o calor já era sufocante. E pouco tardou para que o efeito adverso das condições atmosféricas se revelasse abertamente hostil, dificultando a progressão dos aviadores quando saíam do Golfo de Omã para o Mar da Arábia, ou, visto o lado continental, quando atravessavam a fronteira entre a Pérsia e a Índia Britânica, por alturas da pequena povoação de Guatar. À sua frente, a costa arenosa de Makran aparece-lhes velada por uma cortina baça e ocre a que não podem escapar. Entram num vendaval úmido de poeira densa que lhes esconde as referências de navegação. Foi como se o crepúsculo descesse subitamente sobre nós. Céu e terra desapareceram do nosso olhar, ocultos por névoa estranha de vapor de água e de areia do deserto, zurzida por vento colérico.
que de imediato tragou Pátria como um túnel engole um comboio. Havia que fugir daquele estraçalhar colérico que punha em risco o avião. Era preciso voar mais baixo. Já, sobre o mar, a 50 metros de altura, a água turvada pelas cores do céu parecia tinta de escrever. E o Pátria, constantemente sacudido pela brasa daquele ar asfixiante, balançava diabolicamente. Brito Paes concentrou então no olhar em alerta toda a sua energia, buscando detectar os perigos ocultos que nos espreitavam a todo momento. Ao passo que Manuel Gouveia, que nada podia fazer para nos ajudar, começou a sentir-se nauseado com o balanço. Quanto a mim, que tinha a sensação de arder em febre, esforçava-me por defender o Pátria das chicotadas do vento, enquanto lutava contra a sensação de sufoco constante que a poeira me causava. Entretanto, as impiedosas nuvens de areia a ferver vindas da costa desértica envolviam cada vez mais o avião, enquanto a temperatura atmosférica subia até parecer atingir graduações de fornalha em brasa. Alheio à violenta agitação térmica do momento, e pulsando como um coração vivo, o admirável motor do Pátria lá foi arrastando o avião nesta sua trajetória irregular, ora subindo, ora descendo perigosamente junto à superfície marítima. Agora a 10 metros de altura, a seguir violentamente a 80 e logo a 20. De longe a longe, algumas abertas nas nuvens de areia em suspensão permitiam ver fugazmente o horizonte tocado pelo sol em brasa, mas logo o céu se fechava, tornando a pilotagem e a navegação cada vez mais difíceis. Subitamente, entre a polvorosa das nuvens, apenas a alguns metros da proa do avião, 20, 15, talvez menos, a visão dos morros abruptos da península de Ormara alça-se diante de nós como medonha aparição do monstro emergido do mar da Arábia. Os montes! Gritaram as nossas três vozes em uníssono, sobrepondo-se ao ruído do motor. E o Pátria inclina-se instantaneamente numa manobra evasiva de emergência que nos permitiu escapar quase roçando as escarpas amaciadoras da costa. Escarpas que a carta de 1 para 4 milhões que nos orientava não detalhava devidamente. Passado um instante aflitivo, do qual só a pronta reação nos salvou, de novo, o avião se escapa assolado pela ventania demolidora que vai amainando a fúria à medida que progredimos para leste do pesadelo de Ormara, enquanto cortamos a baía. Quer a falta de visibilidade, quer a falta de detalhe nas cartas que usavam, tinham quase conduzido o Pátria ao desastre. A costa de Macrã é marcada por duas curiosas formações geológicas, duas penínsulas em forma de cabeça de martelo, paralelas à linha de costa. Situadas ao longo de uma falha tectónica, seriam originalmente ilhas montanhosas que o assoreamento ligou ao continente, formando em cada uma um istmo que compõe o Cabo do Martelo. A pouco mais de 30 km da povoação de Guatar, que já tinham sobrevoado, fica a península de Guadar, com uma elevação máxima de cerca de 300 metros. Quando aí chegaram, os nossos aviadores, apesar de já terem entrado na tempestade de areia, ainda deveriam ir a uma altura confortável e nem se referem ao obstáculo montanhoso. Mas, obrigados a descer a uma altura inferior, o mesmo não sucedeu com a península de Ormara, que encontraram a seguir e cuja elevação máxima é superior a 400 metros. Os aviadores dirigiam-se frontalmente para a montanha quando se aperceberam da sua existência. Bem, não chocaram, mas ficou-lhes o susto. Depois de Ormara, os aviadores tiveram de continuar a lutar com a tempestade durante cerca de mais de 200 km, uma vez que só em Somniani, ponto mais setentrional das terras banhadas pelo Mar da Arábia, e a partir do qual a linha costeira finalmente inflete para sul, as condições atmosféricas melhoraram. Mas ainda teriam mais surpresas. Repentinamente, 4 estampidos secos originados por carburação defeituosa do motor atroam pelo espaço como tiros de peça de artilharia. Voávamos sobre a região hostil do Beloquistão e estávamos longe de tudo, a 250 km de Karachi. De corações apertados e com as mãos já habituadas a gestos mecânicos rápidos, verificámos e modificámos as posições das torneiras de gasolina enquanto os nossos cérebros se abstraíam de íntimos cálculos, a estimar a distância que nos ainda disparava do destino final. 250 km, a pé, 60 horas, mais de 4 km por hora a andar constantemente. Porque,
Se aterrarmos aqui o avião, este parte-se fatalmente. 3 ou 4 dias de fome, água temos no radiador. E tudo nos passa então pela cabeça, menos a hipótese de morrer. Na realidade, não seria tão longo caminho para Karachi, que hoje em dia é ligado a Sonmiani por uma estrada de 80 km. Mas também não foi necessário percorrer a pé essa distância, uma vez que o motor retomou caprichosamente o seu giro normal. Seguiram-se 20 minutos de relativo sossego até ao Cabo Monze, na foz do rio Hab, onde as aldeias de pescadores que se dispersavam pelas colinas do litoral arenoso anunciavam o fim da região deserta. Estavam a abandonar o Baluchistão e a entrar na região de Sindh. Karachi já não ficava longe, felizmente. De repente, o motor deixa de manter o número de rotações necessárias para que o avião permaneça no ar, engasga-se e o rodar da hélice torna-se inconstante. Apesar de todas as tentativas feitas por Sarmento de Beiros para contrariar a situação, o regime das rotações do motor continua a baixar drasticamente, ameaçando desligar-se a qualquer momento. Por gestos, Sarmento de Beiros expõe a Brito Pais a gravidade da situação e, face às circunstâncias, decidem aterrar num terreno pouco ondulado que se lhes depara pela frente. O calor, que agora é úmido, alaga-nos em transpiração. Gouveia, que durante a viagem joou horrorosamente, mal se apercebe daquilo que se passa, amarfanhado que vai no fundo da carlinga. Com um gesto automático desesperado, tenta mudar de depósitos de combustível uma vez mais. Mas a torneira de acesso dos depósitos, engordurada pelo óleo lubrificante, escorrega-me nas mãos antes que consiga colocá-la na posição desejada. Voamos abaixo dos 100 metros. A atmosfera calma junto ao solo e a regularidade deste infundem-nos certa confiança tranquila. E enquanto continuamos a descer, o motor gira ao ralenti, desacelerado, visto que vamos aterrar. A pequena altura já diviso à distância um terreno que me parece um pouco mais propício para pousar o avião e, inconscientemente, esquecido da avaria que nos forçava a aterragem, atuo sobre os comandos como eu faria em condições normais. Para minha enorme surpresa, o motor reage e recupera o regime habitual de funcionamento, voltando o Pátria a subir poderosamente, enquanto a esperança renascia nos nossos corações. E em escassos segundos, voávamos já a 800 metros de altura. Faltavam-lhes então cumprir os últimos quilómetros para o termo da etapa. O Pátria se engrava ao longo da costa, continuando a ser fustigado pelas rajadas de vento poeirento que, com uma violência crescente, sacudia o aparelho, impedindo a identificação das raras aldeias que lhes permitiriam confirmar o caminho. Chegam ao porto de Manora e, em frente, no imenso delta do Indo, desenham-se finalmente os contornos de Karachi, envolta numa bruma incandescente. 5 km mais a leste, um pouco à margem da linha férrea, encontram a pista do campo de aviação que, vista do Pátria, parece a porta aberta de uma fornalha. A luz magoa, queima, dilacera a vista. Da terra ardente evolam-se nuvens de areia batidas pela ventania, semelhantes a fumo denso iluminado pela chama de um incêndio invisível. Nos momentos finais da aproximação à pista, o Pátria mergulha no abismo, espantosamente balouçado por repelões de cortar a respiração, caindo no vácuo para subir de novo na corrente ascendente do turbilhão atmosférico, como se tivesse vontade própria e quisesse escapar-nos das mãos para nos derrubar, até que por fim que a terra, obediente e manso. No aeródromo de Drigh Road, que a luz do sol calcina. Já em sol firme, Brito Pais elogia-me com um abraço daquela descida tormentosa. Mãos como as suas não se encontram duas. Nunca, como nas horas trágicas desta etapa esgotante, tive a impressão de que não chegaríamos ao fim. Disputada por uma avalanche de fotógrafos internacionais, a chegada dos aviadores portugueses a Karachi foi também aclamada por várias centenas de goeses que os esperavam no aeródromo. A viagem de Chabahar a Karachi tinha demorado 6 horas e meia de sofrimento. Eram 13 horas no relógio de bordo e o registro de voo revelou-nos que o percurso tinha sido de 880 km. A tripulação do Pátria está extenuada e provavelmente os nossos ouvintes também.
Por isso, voltaremos a Karachi no próximo episódio de A Viagem do Pátria. Até lá!